Olá, boa tarde. Abusos financeiros contra idosos. Em um ano, o Disque 100 dos Direitos Humanos registrou aumento de 19% no número de denúncias. De olho nessa situação, o Conselho Nacional de Justiça emitiu uma recomendação para orientar os cartórios de todo o país quanto a esse tipo de abuso. A importância dessa iniciativa é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. E você vai ver também. Dia da Mentira. Conselho Nacional de Justiça realiza hoje tuitaço Fake News Não. A campanha tem a participação de todos os tribunais que reforçam nas redes sociais o alerta para as notícias falsas e o compartilhamento delas. Procuradoria-Geral da República pede suspensão de decreto de São Paulo que proíbe cultos e missas e que decisão seja para todo o país. E ainda, a Justiça Militar da União comemora 213 anos de existência. Uma justiça que está cada vez mais próxima da sociedade por meio de modernizações. O plenário do Supremo Tribunal Federal manteve a validade de parte do Estatuto dos Militares de Minas Gerais sobre transgressão disciplinar de deserção. Pela decisão, as punições para quem abandona o serviço em quartéis por mais de 8 dias, sem justificativa, valem também para casos que ocorreram antes do regulamento estadual entrar em vigor. Segundo o voto da ministra Carmen Lúcia, relatora do caso, a normativa estadual é semelhante ao Código Penal Militar, que já tipifica o crime. Para a ministra, pela lei, a infração disciplinar é de natureza permanente. E hoje é o dia da mentira e esta data em que muitos fazem brincadeiras foi escolhida pelo Conselho Nacional de Justiça para chamar a atenção para uma coisa séria: a mentira nas redes sociais. O CNJ realiza hoje às 15h o terceiro tuitaço Fake News Não. Campanha é para alertar sobre os riscos da disseminação de notícias falsas e compartilhamento de discursos de ódio na internet. A campanha tem a participação de todos os tribunais que reforçam nas redes sociais o alerta para as notícias falsas e o compartilhamento delas. Este ano, a campanha tem como tema o combate ao discurso de ódio, mas também vai abordar as mentiras sobre o enfrentamento à pandemia do coronavírus. Ganha importância ainda maior por causa da propagação de conteúdos mentirosos sobre o enfrentamento da pandemia e tratamentos precoces sem comprovações científicas. Não se pode mais ser complacente após um ano de pandemia e de tantas mortes e perdas com informações falsas. A campanha pretende conscientizar os internautas a checar as informações que recebem e não compartilhar antes de verificar se são verdadeiras ou mentirosas. Desde 2019, o Conselho Nacional de Justiça mantém um painel de checagem de informações de fontes seguras e qualquer pessoa pode consultar se a notícia que leu ou ouviu é verdadeira. Os riscos da mentira propagada na internet foram divulgados no programa Link CNJ do Conselho. Quem usa as redes sociais para divulgar mentiras ou ofender as pessoas pode ser condenado por crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação e ficar preso por 2 anos. Nós temos a responsabilidade, como seres autônomos que somos, como cidadãos sociais, temos a responsabilidade de checar a veracidade daquilo que chega até nós. E o nosso dever e das empresas de internet, das provedoras de conexão, é encontrar fórmulas de minimizar, se não de acabar de vez, minimizar as consequências e de identificar as fontes subjetivas de notícias falsas. A partir deste mês, a Corregedoria Nacional de Justiça realiza inspeções em corregedorias de 6 tribunais de justiça. No dia 9 de abril, os trabalhos serão realizados junto aos tribunais de justiça de Mato Grosso do Sul e do Maranhão. Na semana seguinte, dia 16 de abril, as inspeções serão junto às corregedorias dos tribunais de justiça de Pernambuco e do Piauí. E fechando o mês, no dia 30 de abril, nos tribunais de justiça de Goiás e do Pará. As inspeções fazem parte das atribuições da Corregedoria Nacional e ocorrem de forma continuada. As visitas e inspeções resultam em relatórios que apontam as deficiências e as boas práticas encontradas.
A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a dispensa por justa causa de um operador de empilhadeira que jogava cartas durante o expediente. O empregado argumentou que o jogo de baralho era uma prática comum entre os empregados durante o intervalo ou depois do trabalho. Mas a empresa alegou que, no dia da dispensa, o trabalhador foi surpreendido jogando cartas com outros 3 funcionários durante o expediente. As filmagens das câmeras de segurança demonstraram que a prática era comum e ocorreu mais de uma vez no horário de trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, entendeu que a conduta configurou falta grave e manteve a justa causa. A Justiça analisou as imagens e verificou que, no dia da dispensa, os empregados improvisaram uma mesa e assentos e permaneceram jogando cartas por cerca de meia hora. Depois, se levantaram rapidamente e reorganizaram o ambiente, presumidamente para evitar serem flagrados na situação. No julgamento do recurso de revista do empregado no TST, o relator, na terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado, explicou que as instâncias ordinárias afirmam a existência de elementos consistentes para confirmar a justa causa. Dessa forma, conforme estabelece a súmula 126, não é possível ao TST reexaminar fatos e provas dos autos. Nós temos que partir daquilo que foi explicitado pelo TRT. Partindo daquilo que foi explicitado, a justa causa está aplicada adequadamente. Embora não seja uma falta gravíssima, mas ela realmente demonstra uma atitude não contributiva e não participativa do trabalhador de uma maneira séria, né, que é a desídia, o mau procedimento e também a questão do jogo no ambiente de trabalho. E a quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que afasta a responsabilidade da Vale por parcelas trabalhistas devidas a uma auxiliar de cozinha. Ela trabalhava em lanchonete que ficava em um vagão de trem da empresa. De acordo com a decisão, a prestação de serviço não era terceirizada. Acompanhe os detalhes na reportagem. A auxiliar trabalhava no vagão lanchonete do trem que faz o percurso entre Espírito Santo e Minas Gerais. A empregada alegou que o serviço de alimentação é condição essencial no transporte ferroviário e pediu a aplicação da responsabilidade subsidiária à Vale. A empresa negou ser tomadora dos serviços da empregada. Disse que havia apenas um contrato civil de locação de vagão de trem com a lanchonete. O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Espírito Santo, manteve o entendimento de primeiro grau, de que a relação entre as empresas era contratual, típica de locação de coisa móvel, no caso, o vagão lanchonete, e que não estava caracterizada a ingerência da Vale nas atividades da outra empresa. No Tribunal Superior do Trabalho, a quarta turma disse que o Tribunal Regional observou a jurisprudência do TST, de que a terceirização de mão de obra ocorre somente quando a empresa tomadora contrata a prestadora de serviços para atividades que integram a organização empresarial. De acordo com o relator do recurso da Vale, ministro Alexandre Ramos, no caso, houve locação de vagões de trem para funcionamento de uma lanchonete e restaurante por meio de contrato de natureza civil, que não se enquadra na configuração jurídica de terceirização de serviços, como observou o TRT. Ainda no caso de contratação de fornecimento de refeições para próprios empregados da empresa contratante, também a jurisprudência se consolida ou se encaminha para afastar a hipótese de terceirização e, por via de consequência, a responsabilidade subsidiária. Dessa forma, a quarta turma afastou a responsabilidade subsidiária da Vale por parcelas devidas à empregada do vagão lanchonete que funcionava no trem. A decisão foi unânime. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, protocolou na noite desta quarta-feira um pedido para que o Supremo Tribunal Federal proíba os governos estaduais e do Distrito Federal de suspenderem a realização de cultos e missas e outras atividades religiosas durante a pandemia do novo coronavírus. O pedido foi incluído em uma ação do PSD contra o decreto do governador de São Paulo, João Dória, que vedou a realização de cultos, missas e outras atividades religiosas de caráter coletivo no estado.
Segundo Aras, o decreto de Dória é inconstitucional porque desrespeitaria o direito fundamental à liberdade religiosa e de culto das religiões. No pedido encaminhado ao STF, o Procurador-Geral da República pede que a liberação seja estendida para todo o país. No próximo bloco, vamos falar sobre a orientação do Conselho Nacional de Justiça para evitar abusos contra pessoas idosas. Eu volto em instantes. Não saia daí. Eu posso citar dois aspectos importantes da Constituição Federal de 1988. Primeiro são as relações sociais, depois de um período de ditadura militar, e o segundo são as relações de trabalho e emprego entre trabalhadores urbanos e rurais, colocando eles em estado de equivalência. Esses dois itens, para nós, são os que garantem maior importância da Constituição Federal. A Corregedoria Nacional de Justiça aprovou recomendação que orienta cartórios de todo o país sobre abusos contra pessoas idosas. A medida é para evitar que eles sejam vítimas de violência financeira e patrimonial. A recomendação é para que cartórios e serviços notariais fiquem atentos às demandas relacionadas à terceira idade. Se acharem necessário, devem realizar diligências para se certificar se os idosos não estão sendo vítimas de abusos. As medidas, de acordo com a normativa, devem ser tomadas especialmente se houver suspeitas nos pedidos de antecipação de herança, movimentação indevida de contas bancárias, venda de imóveis e qualquer outra atitude suspeita que possa comprometer o patrimônio da pessoa idosa. Abusos financeiros representam mais de 20% das denúncias recebidas pelo Disque 100 dos Direitos Humanos. O Estatuto do Idoso tem punição para isto. A pena para o crime é de 1 a 4 anos de reclusão e pagamento de multa. A orientação reforça a Recomendação 46 do Conselho Nacional de Justiça, editada no ano passado. O alerta aos cartórios, naquele momento, foi direcionado para o período de pandemia da Covid-19. Já a nova regra torna fixas as ações de proteção. Para detalhar o assunto, eu converso agora com o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo e juiz da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, Dr. Marcelo Berti. Aqui, antes de mais nada, eu dou as boas-vindas e o boa tarde e agradecendo pela presença, justamente por estar conosco aqui na TV Justiça. Boa tarde, Cadu. É uma satisfação estar aqui na TV Justiça. Agradeço a oportunidade, especialmente em nome da ministra Maria Tereza de Assis Moura, Corregedora Nacional de Justiça, e em meu próprio nome. Doutor, perdão, eu lhe interrompi, mas vamos lá. Não. Estou à disposição. Eu gostaria de começar perguntando exatamente do porquê dessa recomendação. É pelo grande número de registros desse tipo de ocorrência com relação a idosos? Pois de fato, cuidado com a lavratura de atos, especialmente os atos notariais por parte dos notários, é um dever da própria íncito, da própria atividade notarial. Mas a notícia é que, em 2020, com a pandemia, o Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos teve notícia de um incremento, ou de um aumento nessas questões de abuso ou de violência contra os idosos, especialmente na parte patrimonial e financeira, e diante disso, o então ministro Corregedor Nacional, Humberto Martins, editou a Recomendação 46, aqui mencionada, que era voltada para os tempos da pandemia, recomendando que os notários tivessem maior cuidado, com ainda maior cuidado na lavratura desses atos, mas, recentemente, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, atual Corregedora Nacional de Justiça, reeditou essa recomendação, agora a 47, para tornar essa recomendação definitiva. Não faz sentido
também limitar esses cuidados ao tempo da pandemia. Esses cuidados devem ser permanentes e assim ficou compreendido. Doutor, violência financeira e patrimonial, como acontece? O que caracteriza esse tipo de violência? A questão não é incomum, infelizmente. Na verdade, os idosos, nós sabemos, eles muitas vezes têm dificuldades de locomoção, já têm dificuldade muitas vezes de ir ao banco, de ir buscar seus proventos, até de fazer uso de aplicativos, se fosse nesse sentido. Então, geralmente outorgam procurações para que algum parente próximo, alguém que conviva com ele em casa, às vezes nem sempre parentes, às vezes são pessoas de confiança, cuidadores e coisas assim, jamais que vivem há mais tempo, e tudo isso que eles acabam confiando no sentido de outorgar a essas pessoas os poderes para movimentar contas correntes, às vezes até procurações mais amplas, que acabam permitindo que as pessoas se vendam patrimônio, vendam bens, e assim por diante. E justamente eles se encontram nesse grupo mais vulnerável, embora às vezes acometidos de doenças que vão retirando também a capacidade de discernir propriamente. Isso é um cuidado que o tabelião sempre deve ter para evitar, inclusive, a lavratura de atos, quando a pessoa não pode manifestar a sua vontade de forma que se perceba seja a verdadeira vontade que ela queira manifestar. Então, esse é o cuidado que o tabelião deve ter. Agora, doutor, como existe há uma certa complexidade no ato na medida que é preciso ir até o cartório, fazer a lavratura de uma documentação. Existem aqueles crimes que são feitos contra os idosos por meio de redes sociais, que há vários agentes que às vezes estão até em presídios. Nesse caso especificamente, quem é o autor mais comum desse tipo de criminalidade? Às vezes é um parente, o que é que acontece? Bom, o crime cometido à distância pela internet, nem sempre o parente pode, às vezes, vamos dizer, ser coautor de um delito desse tipo, mas o mais comum mesmo, porque esses delitos à distância, praticados pela internet, os idosos, às vezes, podem ser mais facilmente convencidos de que aquilo seja de fato um fato concreto, verdadeiro, uma chamada do banco, por exemplo, mas aí não envolve propriamente o tabelião ou o registrador, necessariamente, né? Aí é um estelionato que as vítimas mais frequentes podem ser os idosos, mas não envolve propriamente o cartório de notas ou o cartório de registro. Muitas vezes o cartório de registro é mais difícil de ele coibir isso, porque quem colhe a vontade das partes geralmente é o tabelião. Pois é, doutor, os idosos já são uma população muito vulnerável a determinado tipo de situação e em época de pandemia isso é pior ainda. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Jornal da Justiça, primeira edição. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. E você vai ver a seguir: Justiça Militar completa 213 anos de existência. Os detalhes em instantes. A Constituição é uma das maiores cartas de direitos da nação brasileira. A Constituição foi construída pela população brasileira no ano de 1988. Ela vem para garantir os nossos direitos, as nossas obrigações e principalmente assegurar o papel do Estado. A Constituição é a nossa carta magna, é que dá nossa liberdade, o nosso direito de ir e vir. As nossas conquistas durante séculos nesse território foi graças à nossa Constituição.
Ex-alunos prejudicados por cursos superiores ilegais no Pará garantiram indenização na Justiça. As informações com a repórter Daniela Garcia. A Justiça Federal em Santarém, no Pará, determinou o pagamento de indenização aos ex-alunos de cursos ilegalmente anunciados como de graduação e pós-graduação por 4 empresas no oeste do estado. Eles irão receber R$3 mil e ainda o ressarcimento das despesas realizadas com correção monetária. As empresas ofereciam cursos superiores sem autorização do Ministério da Educação. A Justiça confirmou a ilegalidade e proibiu o anúncio e a promoção dos cursos. A Escola da Magistratura Federal da Primeira Região lançou uma coletânea de estudos e reflexões sobre decisões e temas que têm impacto direto na sociedade. Criada para promover a preparação, a formação, o treinamento e o aperfeiçoamento de juízes federais, a Escola da Magistratura Federal da Primeira Região também auxilia na pesquisa e em produções que podem ser livremente acessadas. Uma das mais recentes é a coletânea de estudos que, editada durante a pandemia de Covid-19, reúne temas que se destacaram nos tribunais e no direito federal nos últimos anos, como explica o juiz federal Ilan Presser. Nela nós temos sentenças, decisões judiciais e, claro, como não poderia deixar de ser, artigos científicos. A partir daquela sentença, várias reflexões de cunho de repercussão prática, mas com embasamento teórico, vieram à minha reflexão. Outro colaborador da coletânea lançada pela SMAF é o juiz federal Michel Procópio Avelar, lotado atualmente em Minas Gerais. Eu procurei trazer uma contribuição com o meu artigo sobre colaboração premiada, a implantação de mecanismos consensuais no âmbito criminal. A publicação da SMAF, que conta com 7 artigos e 6 sentenças de diferentes autores e relatores, mostra 2 fenômenos concomitantes que se reforçam mutuamente na área jurídica. De um lado, reflexões acadêmicas cada vez mais voltadas à abordagem de problemas atuais, ao invés de se limitarem à mera teoria. Do outro lado, litígios diariamente atribuídos aos juízes, exigindo, para sua compreensão, o aprofundamento em estudos científicos, sociológicos, etnográficos, econômicos e também de direito comparado. Os textos que exploram questões constitucionais, ambientais e processuais podem ser acessados na coletânea de estudos disponível no site www.ead.trf1.jus.br/SMAF. Neste 1º de abril, a Justiça Militar da União comemora 213 anos de existência. A justiça mais antiga do país. Em 1808, poucos meses após desembarcar no Brasil, o príncipe regente Dom João VI instituiu o Conselho Supremo Militar de Justiça, embrião de todas as justiças brasileiras e da Justiça Militar da União. Fatos marcantes da história do país foram testemunhados pela Justiça Militar, que também assumiu papéis importantes no desenrolar de fatos históricos. Um dos fatos marcantes para essa justiça especializada foi a mudança da Justiça Militar do Poder Executivo para o Poder Judiciário em 1934. Uma justiça que está cada vez mais próxima da sociedade por meio de modernizações, como as vindas pela Lei 14.491 de 2017, que acompanha anseios da população. Hoje, essa justiça é composta por 19 auditorias e pelo Superior Tribunal Militar. Para proporcionar uma justiça mais célere e eficiente, todos os processos tramitam de forma virtual por meio do EPROC-JMU. Com a pandemia do coronavírus, hoje, as sessões de julgamento acontecem pela internet, seja por videoconferência ou virtualmente. Com esse binômio da tecnologia e do empenho daqueles que compõem a Justiça Militar, foi possível priorizar a saúde e manter a atividade jurisdicional sem prejuízos, com destaque para o trabalho em home office. Nesse período, a Justiça Militar da União superou adversidades
e obteve conquistas de expressão, podendo destacar o fato de que este tribunal aumentou a quantidade de seus julgados e cumpriu todas as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. A Justiça Militar da União trabalha para que a hierarquia e a disciplina sejam asseguradas dentro dos órgãos que são responsáveis por manter a segurança e ordem da nação. Uma instituição importante para o Brasil e para todos os brasileiros. O desafio desses tempos ainda não terminou. Na verdade, dificuldades sempre existirão, em especial em momentos de crise, como este em que vivemos. A Justiça Militar da União tem sido um exemplo de como transformar crises em oportunidades e tem correspondido com a resiliência e a união de seus integrantes ao dever constitucional que lhe foi confiado, que é o de oferecer à sociedade uma justiça equilibrada, firme e em consonância com a ordem democrática e institucional. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia, uma ótima tarde e até amanhã. Tchau.